As Escrituras Sagradas, ela nos ensina no livro de Atos, do seu capítulo 2, do seu versículo 42. Diz, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Concordância das Escrituras primeiras de Timóteo, do seu capítulo 4, do seu capítulo 4, do seu verso 1, mas o Espírito, o Ruach, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. A doutrina de demônio. Pena dessa geração. Pena que eu tenho dessa geração que não examina as Escrituras. Pena que eu tenho dessa geração que não lê nem medita a palavra. Pena que eu tenho dessa geração que acredita em qualquer tipo de palavra que é dada. Pena dessa geração que está a seguir a doutrina demoníaca, a doutrina maligna, a doutrina que vai os puxar para o abismo. As Escrituras Sagradas divinamente, ela nos explica a respeito da doutrina dos apóstolos, que existe doutrina dos apóstolos, existe doutrina dos homens, existe doutrina de demônio, onde que a palavra diz no 1 de Timóteo, que expressamente o Ruach diz que algumas pessoas apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguirão a doutrina de demônio. Pena com essa geração que não lê as Escrituras. Pena dessa geração que acredita em tudo que elas ouvem. Pena dessa geração que somente segue qualquer tipo de ensinamento, que não aprofunda nas Escrituras Sagradas, que segue a doutrina de demônio. Para onde que estão ir cegamente? Porque a palavra ela nos ensina a respeito que nos últimos tempos que está-se a falar nestas Escrituras, não é os dias de hoje, não. Os últimos tempos começaram a se notar desde que o Yahushua, o Mashiach, excedeu ao Shamaim. No tempo em que os apóstolos foram cheios do Ruach, começaram a falar da grandeza do Pai, ensinando a respeito dos últimos tempos. Os últimos tempos, ela começa há 2024 anos atrás. Isso está a dizer que os últimos tempos que está-se a falar aqui perdura quase 2000 anos atrás. Está-se a falar que existe pessoas que estão acorrentadas pela doutrina de demônio, doutrina maliciosa e doutrina dos homens, porque a palavra divina ela nos explica que os apóstolos antigos, ele preservava na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquela doutrina que foi exposta com o Ruach Kadosh, é aquela doutrina que foi colocada e estabelecida pelo Ruach do Pai, que tinha como prioridade pregar o arrependimento, que tinha como prioridade pregar o Evangelho para as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos e ter a oportunidade de alcançar o reino do Pai. Essa aqui é a doutrina proposta pelo Ruach Kadosh, que tinha como prioridade comunhão, que vivia todos em comunhão, que repartia os seus bens por igual, que dentro do meio dele não havia um necessitado, todos repartiam por igual. Essa aqui é a doutrina dos apóstolos, que tinha comunhão, que tinha partir do pão, que tudo fazia e preservava nas orações unânimes, olhando para o objeto, o objeto do reino do Shamaim. A doutrina de demônio está inclinado para a encoleração da terra, está inclinado pela encoleração
carnal, onde o livro de 2 de Timóteo, do seu capítulo 4, do seu versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, por causa da dureza do coração dos homens, não suportar a doutrina pura, a doutrina da comunhão, a doutrina do partir do pão, a doutrina de Yahshua Mashiach. Então amontoarão para si mesmo doutores que vão ensinar de acordo com a sua vontade, que vão alinhar doutores de acordo com a sua vontade. O que quer dizer com isso, pregador? Vamos no 2 de Pedro, do seu capítulo 2, do seu versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre ovelhas haverá também falsos doutores, que introduzirá encobertamente heresias, perdições e enganosa, e negarão a Yahshua que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais serão blasfemo, caminhando na mentira. E por avareza farão de vós negócio com a palavra fingida, sobre os quais de largo tempo não será tarde a sua própria condenação. A doutrina de demônio está inclinado com a avareza, está inclinado com as coisas carnais, está inclinado com objetos carnais, objetos terrenos, onde que os homens farão de si mesmo, arranjarão doutores mestres que vai ensinar as coisas que agradam aos seus ouvidos, coisas essas que não vos levaram ao reino. Pena que eu tenho é dessa geração que acredita em qualquer tipo de ensinamento. Que tipo de profeta que vende água ungida? Que tipo de profecia é essa que vende a palavra do Pai? Porque as escrituras dizem que essas doutrinas de demônio farão comércio da palavra, exigirão dízimos para poder comer, exigirão ofertas, exigirão inclinação da carne, porque a palavra não se comercializa. Existem pregadores que pregam pelo dinheiro, existem pregadores para poder profetizar para a vida de alguém. Exige custo carnal, existe custo terreno. Desperte, meu irmão, desperte, minha irmã, desperte, meu amigo. Fuja desse tipo de doutrina, porque está encolarado com a carne terrena. Mas já não, pregador, vamos mais ao fundo, porque a palavra, quando nós vamos ver isto, quando nós vamos ter para termos a certeza absoluta, vamos observar no livro de Lucas, do seu capítulo 4, do seu versículo 6, onde que o Mashiach é levado ao penhasco para observar todo mundo. Quem levou ao penhasco, quem levou ao alto, foi o Satã que levou ao alto o Mashiach. Isso quer dizer, meu irmão, que nem todas as pessoas que estão em cima foram levantadas com Yahweh, mas sim foram levantadas, algumas delas foram levantadas com Satã. Ele é que leva as pessoas para cima, onde que ele foi mostrado todas as coisas carnais, todo o dinheiro do mundo, toda porcaria terrena. Mas ele disse assim: Satã, vou te dar toda coisa do mundo se prostrar e me adorar. Quem troca dinheiro pela adoração é Satã. Quem troca riqueza pela adoração é Satã. A doutrina dos apóstolos é arrepender dos seus maus caminhos, voltar-se para Yahweh, inclinar seu coração para Abba. A palavra não se vende, não se comercializa. A doutrina dos apóstolos, nenhum apóstolo que exigiu dízimo, nenhum apóstolo que vendeu água ungida, nenhum apóstolo que vendeu oração, nenhum apóstolo que vendeu revelação, nenhum apóstolo que vendeu. Mas vocês, a doutrina de demônio amontou a pessoas, doutores, que falam das coisas que agradam aos seus ouvidos, mas já contrariando dessas coisas, meu irmão, contrariando dessas coisas, meus amigos, é porque todos aqueles que estão inclinados pela doutrina de demônio nunca hão de alcançar o reino, porque vão ganhar as coisas terrenas, as coisas
coisas materiais, porque esse é o fundamento da doutrina de demônio, que está inclinado com a venda da palavra, com a venda da água ungida, com a venda de oração. Para ter encontro com o profeta tens que ter dinheiro, para ter revelação com o profeta tens que ter dinheiro, para ter palavra com o profeta tens que ter dinheiro. Ei, que doutrina é essa? É doutrina de demônio. Naamã, quando foi ter com o profeta Eliseu, quando as suas lepras foram limpas, o profeta Eliseu recusou o dinheiro. Quer dizer o quê? Que todos aqueles que são levantados com o Criador, eles não estão inclinados com dinheiro, mas sim estão inclinados a relevar a palavra do Pai, estão inclinados a relevar o evangelho puro do Pai, para que as pessoas arrependam-se e voltem dos seus maus caminhos, para que possam encontrar o reino. Então a palavra é essa. A doutrina dos homens está ligado com a concupiscência carnal, está ligado com os desejos do homem, não está interligado com a palavra. Então a doutrina dos apóstolos, meu irmão, tem como prioridade o evangelho do reino, tem como prioridade a comunhão, tem como prioridade o partir do pão, tem como prioridade a revelação da purificação do homem, para que possa entrar no reino vindouro. A doutrina dos apóstolos não prega a ganância, não prega a coloração desse mundo, mas sim prega para que as pessoas se arrependam e saiam. Mas a inclinação de demônio é o civilismo, é a encoloração da terra, é toca aquilo vai ser dado, é toca aquilo vai ser dado, é faz aquilo vai ser feito isso. Não se vende água ungida, não se vende oração, não se vende pregação, não se vende revelação. Há pessoas que foram colocados, há pregadores que agora se venderam para poder ir pregar num certo bairro. Eles exigem uma taxa, exigem um dinheiro. Essa é a doutrina de demônio, que está inclinado com padrões terrenos, padrões carnais, padrões imunda. Saia dela, meu amigo, saia dela, meus irmãos, minhas amigas, saiam dessa doutrina, porque não vai vos levar para o reino, vai vos puxar para o abismo, porque a sua inclinação é terrena, a sua inclinação é carnal. Quem exigiu adoração com coisa terrena é diabo quem exige dízimo, é diabo quem exige a ungida e ser pago, é doutrina de demônio juntado com doutrina dos homens. Fujam dessas doutrinas, meus irmãos, saiam dessa encoloração da treva. Os profetas antigos, meu irmão, são profetas que trabalhavam, que faziam suas atividades. O apóstolo Kefa, ele era pescador. O apóstolo Shaul, ele trabalhava com as tendas. O pregador de rua, meu irmão, o pregador de rua, ele é o buscateiro. Ele carrega pessoas junto com as suas bagagens e deixa no seu determinado lugar. Aqueles que foram pregadores, eles tinham um trabalho para que não fosse peso para a própria igreja. Mas as pessoas, meu irmão, aqueles que estão na doutrina de demônio, eles exigem a civilização, exigem construção de casa, exigem compra de terreno, exigem compra de sacos de arroz em cada mês. Essa é a doutrina de demônio. São pessoas que tiram palavras doces, agradáveis aos ouvidos, mas nunca vai vos levar para o reino vindouro. Despertem, acordem, saiam desse engano, saiam dessa heresia. Saia, meus amigos, saia, minhas amigas, saia, meus irmãos, saiam correndo. Deixe e abandone essa doutrina de demônio, abandone essa doutrina dos homens, porque a doutrina que tem promessa do reino é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina da comunhão, é a doutrina do arrependimento, é a doutrina das orações, é a doutrina de dobrar joelho das madrugadas. Pare com essa brincadeira, deixe de investir para a terra, comece a investir para o reino, porque o próprio Yahushua Mashiach, ele era carpinteiro, trabalhava, não dependia da palavra, não vendia as escrituras. É uma coisa não tem a ver com a outra. Estamos fundamentalizados com a palavra, porque as escrituras dizem que Yahuana, ele vivia no deserto, comia gafanhoto, pregava a palavra do Pai. Quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, que aquele
aqueles que foram levantados com Yahweh, aqueles que estão na doutrina dos apóstolos, não tem nada a ver com a sua vida, com o equilíbrio da sua vida, não comercializa a palavra. Mas o que é isso, pregador? Não podemos convidar os pregadores? Sim, podem convidar os pregadores para vossa casa, para qualquer comunhão, mas não é para vender, não é para pagar, simplesmente é para garantir transporte a eles até chegar ao vosso lugar e pregar a palavra sem nenhum centavo. Por quê? Porque de nada recebemos e de nada vamos dar. Pregadores são verme, pregadores somos de pó, pregador não somos de nada. Quem é alguma coisa é o próprio Criador. Então, meu irmão, vamos reverenciar a palavra e voltemos à sã doutrina para podermos alcançar o reino vindouro. Desperte, fuja, saia correndo para a doutrina dos apóstolos. É ela que tem o reino de chamar.